esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que havia feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo, que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos acompanhando, já por um bom tempo, algumas semanas, toda a história do rei Davi, seus feitos. E hoje passamos a acompanhar a história do seu filho Salomão, que procurou acompanhar o caminho, o bem que fez o rei Davi para o povo de Israel. E percebemos aqui a história do rei Salomão. Ele, um adolescente, tinha assumido o trono ainda muito jovem. E ele faz uma oração muito importante, uma oração muito simples, mas muito cheia de particularidades para o povo e também para ele, e que fez toda a diferença na sua vida. Claro que depois Salomão, toda a sua caminhada, ele não continuou vivendo toda essa sabedoria. Salomão não, na sua velhice, não viveu tão bem esses ensinamentos que ele tinha pedido ao Senhor na sua adolescência. Então percebemos nessa oração que Salomão tinha consciência de quem que era o povo de Deus, como era grande a nação, toda a consolidação que o rei Davi tinha feito. Então ele pediu para o Senhor, não pediu riquezas, não pediu poder nem glória, mas pediu um coração que pudesse compreender o povo e principalmente sabedoria para governar o povo de Israel. E a palavra diz que Deus se agradou da oração de Salomão e deu para ele, além da sabedoria para governar o povo, compreender toda essa dimensão do povo, também riquezas, poder, glória. Então percebemos a importância de um coração compreensivo e também dessa dimensão de perceber que tudo está para o serviço do reino de Deus. Salomão se considerava servo. Ele não dizia o rei, o poderoso, mas falava o servo. Eu sou um servo, estou para servir o meu povo. Oxalá que aqueles que nos governam tenham essa mesma consciência de que o poder que a eles for otorgado é para um serviço, para servir o povo, para o bem do povo, para o bem da nação, assim como também desejou Salomão. E mesmo no meio de nós, essa tem que ser a nossa oração. Muitas vezes estamos à frente de um povo, de uma realidade, de uma situação, precisamos também pedir isso. Essa graça do serviço, de compreender realmente as necessidades do povo, as reais necessidades do povo, e a sabedoria para conduzir, para governar, para levar o povo ao bem comum. Jesus, já no Evangelho, tem uma preocupação com os seus discípulos, com seus apóstolos. Que ele sabia que
chega um momento que não adianta fazer sem descansar, sem tirar um tempo para si. Então ele percebeu isso, que o povo estava, os seus discípulos, os apóstolos estavam cansados, porque a multidão não dava trégua. Claro, a multidão queria estar perto de Jesus, a multidão queria poder receber, não só de Jesus, mas também dos apóstolos, uma palavra de consolo, porque eram ovelhas sem pastor. Mas Jesus pede, vamos para um lugar separado para que vocês descansem um pouco. O descansar em Deus, para, a partir dele, com a força da sua graça, poder continuar a missão. Nós também precisamos pedir isso ao Senhor. Quantas vezes no nosso dia a dia, nos nossos trabalhos pastorais, na nossa missão, o Senhor nos dá também esta graça. Muitas vezes precisamos fazer isso. Porque a grande tentação de achar que nós é que fazemos as coisas, nós é que realizamos, nós que somos os capazes, e nos fadigamos, nos cansamos, e não descansamos no Senhor. É Deus quem faz. Ele é o autor da graça, nós somos seus instrumentos. Então é preciso também dar uma parada, descansar em Deus, acalmar o nosso coração e pôr tudo nas mãos do Senhor, para depois, a partir dele, animados com seu Espírito, continuar a missão daqueles que o Senhor nos chamou. Meu irmão, minha irmã, no tempo que vivemos esse frenesi de fazer as coisas, de realizar as coisas, nós precisamos também ter esses momentos de parada. Hoje vemos uma sociedade que deseja fazer as coisas em todos os aspectos, até mesmo dentro da religião. No cristianismo católico, as pessoas são levadas em fazer as coisas. Fazer, realizar as coisas, sem se dar conta de que nós não somos chamados para fazer, nós somos chamados a ser, a estar. E muitas vezes descansar no Senhor. Porque é Deus quem age, Ele que faz. Então não podemos viver desse frenesi das coisas, nos cansando, sem se dar conta de que o rebanho que o Senhor nos designa, primeiro é um rebanho dele. Ele é o pastor maior. Nós, a partir dele, somos aqueles que pastoreiam, que cuidam, que zelam. Mas o rebanho não é nosso. O rebanho é de Jesus. O rebanho é dele. Ele que é o verdadeiro pastor. A partir da compaixão de Jesus, nós somos também compungidos a olhar para o povo com o amor necessário, com o cuidado necessário. Que o Senhor nos ajude a percebermos no nosso dia a dia, nas nossas situações, as oportunidades desse descansar em Deus, desse colocar o nosso coração aos seus pés e acalmarmos o nosso coração. E perceber mesmo aquilo que nós não compreendemos, que acontece na nossa vida, na nossa história, que apresentemos tudo nas mãos do Senhor. E Ele que cuida de nós, Ele que tem tudo nas mãos, Ele que tem toda a história de cada um de nós em suas mãos, vai conduzindo de acordo com a sua benevolência, de acordo com a sua misericórdia. Não nos esqueçamos nunca disso. Deus continua cuidando de nós. Deus continua olhando para nós com o seu olhar de misericórdia. Deus continua cuidando de nós com a compaixão de pastor. Agora é preciso confiança. A ovelha precisa confiar no seu pastor. A ovelha precisa depositar no seu pastor a confiança. Isso que o Senhor nos pede. Aquilo que a gente não compreende, aquilo que a nossa sabedoria humana não consegue alcançar, não desanimemos.
Confiemos na graça de Deus, confiemos no seu amor, e Ele, o grande pastor, o verdadeiro pastor, vai continuar cuidando de cada um de nós. Assim como fez Salomão, que procurou confiar tudo nas mãos de Deus, sabendo que não tinha condições, por ele mesmo, de conduzir o povo como deveria. Que o Senhor nos ajude, nesse dia a dia da nossa vida, da nossa história, confiarmos a Deus tudo que somos, que temos. Confie ao Senhor a sua família, confie ao Senhor seu trabalho, suas fadigas, sabendo que o Senhor conduz tudo, como bom pastor que cuida das suas ovelhas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre